Shabbat Shalom. O tema da mensagem é: analise o seu entorno sob a luz certa. Analise o seu entorno sob a luz certa. Vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, me coloco diante de Ti, junto dos meus irmãos. Pai, todos nós estamos aqui para aprender de Ti. Aprender do Mashiach Yeshua, por meio da revelação que a Tua Ruach tem nos dado. O Senhor nunca escolheu uma habitação erigida por mãos de homens. No entanto, o Senhor sempre desejou habitar no nosso meio, habitar dentro de nós. Por meio do tabernáculo, colocando também o Teu nome no Beit HaMikdash, no templo. Mas o Seu desejo, Pai, hoje, é por meio da Ruach, através de Yeshua HaMashiach, habitar dentro de nós. Revela-nos os Teus caminhos, portanto, para sermos boas habitações, em unidade, na Tua presença. Deixa Yeshua HaMashiach, fala conosco, é o que eu lhe peço, que assim seja. Analise o seu entorno sob a luz certa, sob a luz correta. Nesta Parashá Tetzaveh, ordene, Hashem ordena ao povo de Israel a trazer azeite de oliva puro para a menorá. Instrui também sobre as vestes sacerdotais, a consagração dos sacerdotes, dos Kohanim, os 2 holocaustos diários e a construção do altar de incenso. Hashem é muito claro em ordenar que o seu santuário, que na ocasião ali era o Mishkan, o tabernáculo, ficasse iluminado pelas 7 luzes da menorá, abastecida pelo óleo correto, pela substância certa, conforme Ele ordenou. Então, o Eterno ele deu uma instrução clara sobre o que colocar na menorá, como acender, como ela deveria ser também. E, no caso ali, era o azeite de oliveira puro, não é? Antes que alguém desejasse colocar ali, tivesse uma ideia de colocar, não sei, óleo de soja transgênico, alguma coisa do tipo na menorá. Então, o Eterno já instruiu de como deveria ser ali o combustível para a menorá. Assim como no tabernáculo, nunca foi da vontade do Eterno que o mundo estivesse em trevas. Assim como ele instruiu que o tabernáculo deveria estar iluminado pela menorá, o Eterno nunca desejou que a terra estivesse coberta em trevas. Ainda pior que isto, cheia de pessoas pensando que este mundo está iluminado. Muitas pessoas, inclusive, se chamam assim, né, de iluminadas. Nós somos os iluminados. Não é? Falam em uma língua um pouco diferente. Se acham iluminados, abastecendo as suas lâmpadas com outro óleo. Muitas vezes nós somos enganados, irmãos, pelo tipo de luz que colocamos sobre o nosso entendimento. Se não estivermos abastecidos com o óleo correto, poderemos ter uma luz adulterada, fazendo com que toda a nossa percepção do certo, do errado, seja também adulterada. Muita atenção nisso. Não é só o nosso corpo físico que é alimentado neste mundo, a nossa alma, o nosso espírito também absorvem, também são. Dependendo de como você se abastece, como você se alimenta o seu corpo, sua alma, seu espírito, uma luz estranha poderá surgir dentro de ti, iluminando todo o seu corpo, todo o seu entendimento, tornando-o distorcido, equivocado, e sem a inspiração de Hashem por conta daquilo que você colocou nos 7 braços da tua menorá. Imagina se alguém colocasse um óleo estranho na menorá dentro do Mishkan. A nossa percepção do que está à nossa volta, no nosso dia a dia, depende do tipo e da quantidade de iluminação do ambiente, não é? Então tudo vai depender do tipo de luz. Hoje nós temos lâmpadas diferentes, com luzes diferentes, intensidades diferentes. E a nossa percepção muda de acordo com
a luz do ambiente. Uma pessoa, já em trevas, um outro exemplo, não sabe nem para onde vai. Essa pessoa está cega, está perdida, andando pelo mundo. E quantas vezes essas pessoas querem servir a Hashem com uma menorá apagada, sem óleo, sem luz. Pessoas sem Aruach HaKodesh. Como vão então discernir, entender, ter sabedoria, temor, conselho e poder da parte de Hashem, se alguém se encontra nesta situação, apenas por meio do Mashiach Yeshua, ela deve ser acesa novamente. E Yohanan 8, versículo 12, está escrito assim: falando novamente ao povo, Yeshua disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sinal que existem pessoas nesta terra andando em trevas. Muitas vezes, no entanto, nós estamos iluminados. Prestem atenção, porque nós temos a situação de pessoas que estão em trevas, não são convertidas, não querem uma vida com Hashem, com o Eterno, não querem uma mudança de hábitos, uma mudança de caráter. Outras pessoas estão com luz. Estão com uma chama alimentada por um combustível adulterado. E aí precisamos tomar cuidado, se isso ocorrer conosco. Precisamos tomar cuidado com os nossos julgamentos do certo e do errado sobre as nossas vidas. E a vida dos nossos irmãos, e até mesmo de Hashem. Se nós colocamos dentro de nós algo que vai mudar a nossa compreensão, nós devemos tomar o cuidado, irmãos. Muitas coisas podem acontecer nessa terra para perturbar o nosso espírito. Coisas que você não faria antes, você passa a fazer. O nosso cuidado precisa ser elevado quando, por conta das nossas lutas, nós colocamos um óleo estranho no nosso candelabro, na nossa menorá, alterando assim a nossa percepção. O óleo usado na menorá devia ser da primeira prensa das azeitonas. As próximas prensas poderiam ser usadas para outras coisas, mas não para a menorá. Se nós continuarmos a viver das coisas velhas, de retalhos, de outras prensas, e não continuarmos a renovar o nosso entendimento com um óleo novo, teremos uma luz adulterada. Não é a luz ideal que Hashem tem para as nossas vidas, para iluminar os nossos caminhos. Estão entendendo? As pessoas ainda se perguntam por que precisam reler a Torá anualmente. Por que eu não posso manter sempre o mesmo? Li uma vez e já é o suficiente. Estudar os livros do Tanar novamente, fazer cursos e mais cursos. Fazer o mesmo serviço diário. Não sei se algum Kohanim, enquanto havia templo, enquanto havia tabernáculo, se indagou: por que eu não posso pegar essa sobra aqui, prensar de novo e fazer mais óleo e usar nos próximos dias? São questionamentos que nós podemos fazer em um momento difícil nas nossas vidas. Nós podemos questionar a ordem do Eterno. Irmãos, eu sempre, quando leio, e aplico a minha vida, porque pode acontecer comigo, por mais que absurdo que seja. Pode acontecer com cada um de nós o que aqueles homens, aquelas mulheres viveram. Por isso que nós temos que aprender com eles. Uma luz intensa vinda da parte de Hashem nos concede o conhecimento claro do que está ocorrendo à nossa volta. Vamos ler em Shemot, capítulo 27, versículo 20 e 21. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas.
Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da lei, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante de Hashem, do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. E na mesma paraxá, em Shemot, capítulo 30, versículos 7 e 8, Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Irmãos, se nós pararmos de nos encher com o óleo novo que Hashem nos dá, nós vamos apagar. Nós vamos apagar. Nós precisamos parar de manter segunda, terceira, quarta prensa de óleo em nossas vidas, vivendo do resto de ontem. Vou viver mais um pouquinho assim, vou viver mais um pouquinho assim, mais um dia, mais um outro dia, do resto dos dias que se passaram. E quando você vê, você não é mais o mesmo. Atenção com o que está acontecendo com a sua vida. Mantendo também os antigos procedimentos, como poderemos olhar com clareza ao que está acontecendo à nossa volta, no mundo, na nossa família, na nossa casa, coisas passando, e nós não estamos percebendo, porque é como se fôssemos uma casa sem luz. Como nós vamos ver? E nós nos perguntamos, por que minha vida está acontecendo tantas coisas? Um exemplo prático também disto é o seguinte: nós nunca devemos exercer sobre ninguém algum julgamento, e claro, principalmente se nós não amamos aquela pessoa. Novamente, nós nunca devemos exercer algum julgamento sobre uma pessoa se nós não a amamos. Na verdade, nós nunca devemos julgar. Mas é ainda pior se nós não amamos aquela pessoa, se nós não desejamos que aquela pessoa melhore. Se a luz que queima dentro de nós estiver com problemas, não sei, estiver adulterada, cheia de revolta, violência, corrupção, mentira, todo o nosso olhar para os nossos irmãos também será um olhar de revolta, de violência, de mentira. Porque a luz que está dentro de nós queima assim. Lucas capítulo 11, versículo 34 e 35 diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Atenção, Mashiach dizendo, os nossos olhos são a candeia, o que ilumina o nosso corpo. Quando os seus olhos forem bons, atenção, quando os teus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, olha o Mashiach, o que ele vai dizer, Yeshua? Cuidado para que a luz que está em seu interior, essa pessoa tem luz. Cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Existe uma luz que é trevas, que não é do eterno. Existe uma luz que pode ser adulterada. E tudo que você ver através dessa luz, o farol que você está usando adulterado, você vai enxergar tudo adulterado por meio dessa luz. Por isso que muitas vezes, irmãos, quando nós estamos assim, tudo que nós vemos está ruim, porque os nossos olhos foram corrompidos. 1 Yohanan 2, versículo 8 ao 11. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Ou seja, existe também a falsa luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram.
um exemplo claro de alguém que teve a sua luz adulterada, a sua percepção, como ele olha o seu entorno. E se isso está acontecendo conosco, nós devemos correr para o eterno e dizer: Pai, remove essa luz, esse combustível que está dentro de mim, porque eu não quero mais olhar por essa luz. Eu não quero lançar este tipo de luz à minha frente, adulterada. Adulterada. E o eterno é misericordioso, irmãos, para remover isso de nós. Ele é poderoso para remover das nossas vidas uma luz que não vem dele. Ele é poderoso. Como podemos amar, por exemplo, com profundidade alguém que nós mal conhecemos? Irmãos, nós mal podemos ver corretamente com uma luz adulterada. Muitas vezes dizemos que não vamos com aquela pessoa, daquele tipo de conduta. Eu não vou, como se diz, né? Eu não vou com a cara daquele. Sem sequer termos sentados e conversado com o indivíduo alguma vez nas nossas vidas. Com aquele objeto do nosso desprazer. Nós sequer o conhecemos. Acusamos as pessoas dentro de nós, sem sequer ter luz sobre o caso. Nós simplesmente mal conhecemos a quem agredimos na nossa mente, no nosso coração. A maior parte das pessoas, irmãos, que julgavam Mashiach e Yeshua, não o conheciam, nunca tinham falado com ele. 1 Yohanan, capítulo 1, versículos 5 a 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Hashem, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Mashiach e Yeshua nos purifica de todo pecado. Não chamou pessoas perfeitas. Não são pessoas perfeitas, senão a gente tinha que deletar essa parte do texto, do versículo 7. E Yeshua, seu filho, nos purifica de todo pecado. A não ser que Hashem revele a nós, nós não temos a capacidade de saber o passado inteiro de alguém. E não entendemos o modo dessas pessoas agirem justamente por isso. Por não saber o que as leva a pensar e proceder daquela forma. Nós não somos o eterno para conhecer a história da pessoa inteira. Isto porque o eterno, ele opera de uma maneira atemporal, ele não está limitado ao tempo. E aí o que acontece muitas vezes conosco é que nós não entendemos, tantas vezes, não sei se já aconteceu com os irmãos, estou falando de algo que já aconteceu comigo, e eu tenho de lutar para não pensar assim, nunca mais. Nunca mais. Nós não entendemos, ficamos nos indagando, por que que a misericórdia de Hashem está sobre aquela vida e por que que nada de ruim aconteceu com ela até agora. Ficamos pensando, poxa, mas a conduta daquela pessoa, como que não acontece nada de mal? Nós ficamos desejando, irmãos, na nossa mente, o mal para as pessoas. Ainda que possamos negar isso. E, no entanto, é claro, nós entendemos a misericórdia do Eterno sobre as nossas vidas e concordamos que não deveríamos sofrer pelos nossos atos, já que tivemos muitos motivos para realizá-los. Porque quando é conosco tem justificativa para o nosso proceder. O Mashiach Yeshua, que estava sempre cheio de óleo da Ruach, tinha discernimento sobre as pessoas que o cercavam. Ele sabia o que eles estavam pensando. E ainda assim ele nos disse o seguinte, em Yohanan capítulo 2, versículo 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ah, irmãos, nós temos de colocar isso em prática. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra, a própria Torá, que proferi e
que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Baruch Hashem. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Nós devemos colocar, portanto, irmãos, nos nossos corações, o desejo de curar e não de condenar, a decisão de amar e não de odiar, e assim nos tornaremos mais como nosso Senhor e Salvador, o Mashiach Yeshua. Somente Hashem pode exercer o juízo, no tempo dele, da forma dele. Irmãos, nem Yeshua sabe quando chegará a hora, só o Pai sabe. Só o Pai sabe. E nós queremos nos colocar na posição de saber a hora de alguém pagar pelos seus delitos. Nós queremos nos colocar nessa posição. Marcar o dia, a hora para a pessoa tropeçar em algum lugar. Chutar, não sei, alguma pedra. Caso o Eterno deseje nos revelar o que ocorre com alguém, é para que possamos orar por conversão e misericórdia. Sempre. Sempre. O desejo dele para o ímpio, nós já sabemos, como está escrito no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, é que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Ele não disse uma, duas vezes naquele livro. Quando nós vemos o mau procedimento do nosso irmão, é nosso dever tentar ajudá-lo a não continuar no seu mau caminho. Isso não é para expor ninguém. Isso não é para expor ninguém. Mas sim, para que a luz da menorá no coração das pessoas nunca se apague. Todos nós temos o dever de cuidar, amparar os nossos irmãos, a fim de que não se apaguem se eles nos derem esta liberdade, claro, procurando a nossa ajuda. E assim como o sacerdote tinha de fazer ali a manutenção, colocar o óleo na menorá com cuidado, porque aquele era um instrumento sagrado, os nossos irmãos que foram santificados pelo Eterno também são. Nós devemos fazer isso com cuidado. É o nosso dever cuidar dos nossos irmãos, para que não sejam encontrados nus, assim como os dois filhos de Noah, Shem e Afet, que procederam corretamente cobrindo a nudez do pai deles, ao invés de desrespeitá-lo. Irmãos, uma coisa interessante dessa paraxá é que Aaron era o sumo sacerdote. Foi chamado por Hashem para isso. Mas foram outros capacitados pelo Eterno que confeccionaram as suas roupas. Shemot 28, versículo 2 e 3. Para o seu irmão Aaron, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Aaron, para que me sirva como sacerdote. Não foi ele que fez a própria roupa, foram outras pessoas que trabalharam para trazer as vestes de Aaron. A nossa falta de entendimento, capacidade para ver por causa de algum tipo de influência sobre a nossa luz, sobre o que nós estamos vivendo, é como uma luz que está debaixo da água, ela é turva. Essa falta de entendimento que muitas vezes nós temos, essa capacidade para ver que está ofuscada, pode matar. Ela pode matar. Melech David, um homem segundo o coração de Hashem, encomendou a morte de um bom homem, pensando estar correto em suas ações. Portanto, cuidado, irmãos, com o que você deseja sem conhecer ou sem entender, sem ter a luz correta sobre o caso. Você pode colocar em risco a vidas. Tudo vai depender do que tem sido o combustível dentro de nós. Se tem sido o azeite ou se tem sido o óleo de soja. Tudo vai depender do que nós colocamos dentro de nossas vidas como combustível. Do que está alimentando a nossa luz. Yaakov, Tiago, escreveu o seguinte em capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém,
é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Yaakov estava fazendo um paralelo com as luzes que nós temos nesta terra. O que ele estava querendo dizer quando algumas traduções dizem nem sombra de variação? Ou seja, no eterno não há noite e dia. Não há sombra dependendo da posição da sua luz, porque ele a tudo penetra. Não há mudança no eterno dependendo do clima, da estação, da ocasião, do humor. Ele não é como os luminares celestes, que possuem fases do ano onde estão mais próximos ou distantes de nós, que estão crescentes ou minguantes. O eterno não é assim, irmãos. Nele não há sombra, não há variação. Versículo 18. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Estejam sempre prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece e assentem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O Eterno é poderoso para mudar a nossa sorte, para nos restaurar. Ele é poderoso. Eu creio. Ainda essa semana eu orava, eu falava, Pai, eu preciso orar. Eu preciso estar na tua presença. Porque se nós deixarmos, irmãos, o nosso dia a dia nos engolir, nós vamos apagar. Nós vamos apagar. E o que nós somos, irmãos? O que eu tenho a oferecer? O que eu tenho a oferecer? Tenho certeza que muitos de vocês aqui têm muito mais experiência do que eu, muito mais conhecimento. E eu não posso nada sem o Eterno na minha vida, falando comigo, me dando direção. Tudo que eu tenho conquistei foi porque eu orei. Eu orei. Nós precisamos parar para encher os 7 braços da nossa menorá. Ou nós vamos viver das prensas antigas. Um óleo que está passado. Óleo que já foi usado, reusado, usado, reusado. Dá nem para fazer sabão. Estão entendendo a gravidade que a nossa vida pode chegar e nós queremos nos apresentar a Hashem desse jeito. Quando não queremos buscar a presença dele, nós vamos lá e usamos qualquer tipo de óleo para acender a nossa luz. E por causa disso nós vamos enxergar tudo errado. Tomar todas as decisões equivocadamente. Podendo matar, destruir vidas, lares, famílias. Muitas vezes as pessoas não amam o Eterno porque não conhecem e assim o julgam. Julgam Hashem. Estão debaixo da iluminação errada, causando uma imensa falta de entendimento. Irmãos, é só nós nos lembrarmos. As primeiras ministrações do Ministério Som do Céu, em grande parte, foram as de lançar a luz correta sobre as Escrituras Sagradas. Eliminando os dogmas. O que significa dogma? Ponto fundamental, mais importante de uma doutrina religiosa, que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. Quantos destes, irmãos, eu tive que abandonar? Aquilo para mim era indiscutível. Mas a primeira coisa que o Eterno fez conosco foi retirar os dogmas das nossas vidas. Aquela luz errada que tudo que nós olhávamos era já olhávamos
corrompidos para as Escrituras. Não estava escrito o que nós estávamos pensando, mas nós líamos aquilo que estava na nossa cabeça, uma doutrina. Dentro do tabernáculo, a iluminação se dava pela menorá. A iluminação do santo lugar não vinha da parte dos celestes, que converteram Constantino. As pessoas muitas vezes imputam a Eterno as obras dos deuses deste século. 2 Coríntios 4, versículo 3 e versículo 4 está escrito assim: mas se as nossas boas novas estão encobertas, para os que estão perecendo é que estão encobertas. O Deus desta era cegou o entendimento daqueles que não têm emuná, ou dos que estão, os descrentes, sem confiança, para que não vejam a luz das boas novas, da Kavod do Mashiach, que é a imagem de Hashem. As pessoas estão cegas em seu entendimento por uma falsa luz. É difícil de aceitar isso, mas muitas pessoas vão precisar de muita oração para poderem ver a luz de Hashem. Nós muitas vezes vemos o quanto podemos, eu e você, irmãos, todos, nós podemos nos equivocar no nosso entendimento sobre o modo do Eterno agir. Todos fazem isso. A diferença não é se concordamos ou se entendemos de imediato ou não o que o Eterno quer fazer com as nossas vidas. A diferença está em como o nosso coração vai se comportar, ou em como a nossa mente vai se comportar em relação ao procedimento do Eterno. Qual o sentimento, a reação que nós vamos produzir, que nós vamos semear, cuidar e regar e depois colher. Lembrando a todos que algumas sementes precisam de luz, do luminar maior para brotar. As pessoas estão semeando coisas dentro de si e espíritos malignos estão fazendo brotar dentro da vida delas entendimentos. Tantas vezes nós só vamos compreender o plano do Eterno ou as suas instruções nas Escrituras depois de muito tempo. Não sei quantos já tiveram uma experiência dessas. Algo que você leu há muito tempo atrás e você passou a ter entendimento depois de muito tempo. Anos que você não entendia algo e você passou a entender depois. Até lá, irmãos, a nossa função é esperar e confiar no Eterno, que conhece o melhor modo de mover a nossa equação, nos dando o melhor resultado, porque Ele está no nosso futuro. Ele está no nosso futuro. Opera no nosso presente, se assim permitirmos. Ele conhece todo o nosso passado. Por isso, Ele altera o seu presente para definir o seu melhor destino. Tehilim 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa semana eu estava escutando alguns estudos e hoje eu vi algumas pessoas dizendo com orgulho que poderiam ascender aos postos que almejavam. Começaram a dizer que isso antes era algo impossível, porque um sistema religioso governava às claras, né? Para eles acabou, mas a religião está aí, governando ainda. Mas começaram a dizer que antes governava e por isso as pessoas nasciam de uma forma, tinham que ficar naquela maneira. E essas pessoas, na sua falta de luz sobre o conhecimento do que está acontecendo sobre a terra, imputavam isso a Hashem, colocavam que aquilo era um plano de Deus, quando na verdade o próprio homem construiu seus impérios com aquelas luzes que não eram do Eterno. A sociedade como está hoje tem cada vez mais contaminado as pessoas, fazendo com que elas apliquem aos planos de Hashem os seus desejos,
os desejos dos seus antepassados. Pensam também que nessa terra tudo pode ser feito à sua maneira, seus planos de ascensão, incluindo inclusive ajuntamentos, quehilot, sinagogas. Todos os lugares pensam que são empresas e visam crescer nelas, fazendo da obra de Hashem um negócio. Um negócio. Usam até mesmo as alegações de Korah, quando quis o sacerdócio. Espera aí, mas o Eterno não fala com todos, por que eu não posso abrir o meu? Por que eu não posso ser o sumo sacerdote? Não era essa a alegação de Korah? Toda a comunidade é santa, por que eu não posso ser o sacerdote? E se alguém se opor a isto, será processado. Faça o meu casamento, me deixe liderar, quero participar de algum trabalho da minha escolha, e se não, eu irei aplicar as regras desta terra. Leis que estão sendo aprovadas. Cada vez mais, irmãos, nós temos visto, pelos sinais, que Mashiach vai voltar, que se aproxima. E assim o amor se esfria, porque a mente do homem tem sido corrompida por aquilo que ele tem aprendido com esta sociedade, com a sociedade moderna. As pessoas que estão em trevas seguem seu entendimento sobre o Olam Hazé, este mundo. Dizem que agora são livres porque o mundo não é mais governado pela religião. E se enganam dizendo, o mundo do jeito que está caminhando para o ideal. Não sei quantos já ouviram isso. Olha, está ruim ainda, mas as coisas estão evoluindo. Está longe, mas caminha. O ideal está chegando. Cada um faz o que quer, nós votamos nos nossos líderes e a maioria vai sobrepujar a minoria. Irmãos, no milênio vão querer democracia. As pessoas querem a democracia, mas não querem o amor. Porque é mais fácil se juntar a maior parte da terra que está indo para onde? Sheol. É mais fácil se juntar a maioria que está num caminho largo, espaçoso, que conduz à morte, do que se juntar aos que querem obedecer a Hashem. Por conta do que foi feito pelo homem, as pessoas consideram e vão considerar que é retrógrado ter a lei de Hashem e ter um rei justo, e vão desejar matá-lo novamente. Para nós fecharmos, o nosso desafio constante, irmãos, nesta terra, é procurarmos ter sobre nós o conteúdo correto, como um combustível para a nossa iluminação. Dependendo do que colocarmos dentro de nós, todo o nosso entorno vai mudar, assim como a nossa interpretação. Dependendo da luz que está dentro de você, você vai ver tudo diferente, ter reações diferentes. Nós devemos sempre nos lembrar que homens, à luz corrompida das Escrituras, usando as Escrituras, mataram, escravizaram, torturaram e idolatraram, usando a Bíblia, irmãos. Usando a Bíblia, pessoas idolatram e destroem. Impérios usando as Escrituras se ergueram. Religiões se propagaram. Temos até aquele filme onde o homem lá, ele quer uma Bíblia. Tudo que ele quer é uma Bíblia para poder governar o povo. Não é? Tudo que ele deseja é uma Bíblia. O povo não tinha entendimento, o povo não tinha uma cultura, e ele buscava por uma Bíblia. Os outros livros não serviam para ele. Ele queria uma Bíblia para governar a terra. Luz. Luz adulterada. Qual óleo, irmãos, nós temos usado para a manutenção da nossa menorá? O Eterno é poderoso para tocar o óleo que está dentro da sua vida. Ele é poderoso. Não pense você, essa ministração é muito difícil. Eu penso assim desde sempre.
Não pense assim, porque o Eterno é poderoso para mudar, transformar o caráter. Porque Ele tem feito isso comigo, irmãos. Todos os dias. Eu não sou o mesmo do ano passado, do ano retrasado. Eu tenho procurado mudar pelo poder de Hashem na minha vida. Para de alguma forma fazer valer a pena o sacrifício do meu Senhor. Não diga, não encurte a mão do Eterno, não encurte a mão dele na sua vida. Não diga que é impossível. Todos os dias o sacerdote ia 2 vezes fazer a troca do óleo. Abastecer a menorá, para que ela nunca se apagasse. Nós temos uma oportunidade todos os dias de trocar o óleo que está na nossa menorá. Todos os dias. Não encurte o braço de Hashem na sua vida, dizendo que você não tem, que você é duro demais. Eu sempre me lembro daquela canção Poter Lev, porque se as águas moldam uma rocha, então o coração pode se abrir e ser curado. Nós não devemos nos enganar. A oliveira é um símbolo de Israel. A oliveira é um símbolo de Israel. E a raiz é o Mashiach Yeshua. Romanos 11, versículo 17 e 18. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo uma oliveira brava, ou, dependendo da tradução, oliveira selvagem, zambujeiro, foi enxertada entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Atenção, gravem isso. Da seiva que vem da raiz da oliveira. Não se glorie contra estes ramos, Israel. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. O zambujeiro, para quem não sabe, é uma oliveira. Prestem atenção. Uma variedade silvestre desta árvore, que cresceu na natureza sem nenhum controle humano. É uma espécie selvagem que não tem sido cultivada para nenhum fim concreto. É habitual confundi-lo com a oliveira comum. É habitual confundir o zambujeiro com a oliveira comum. Confundir a oliveira brava, a oliveira selvagem, silvestre, com a comum. Pois tem características similares. No entanto, tem frutos, folhas e portes diferentes. Os frutos do zambujeiro, como os da oliveira, são conhecidos também como azeitonas. São, porém, de menor tamanho, pouco carnoso e não tem tanto óleo como as variedades que são cultivadas da oliveira. E os sistemas querem o óleo do zambujeiro. Algo que é similar, que é menor, que se parece, mas não é o verdadeiro, irmãos. Parece, lembra, tem até serviço, é feito em outra língua, usa kippá, lembra. Se diz que é uma oliveira, mas não é. Não só os mais tradicionais, o zambujeiro tradicional. Tem muitos por aí novos aparecendo. Um monte de zambujeira aparecendo, irmão. Um monte de oliveira brava aparecendo. E Shaul fala, se você é uma oliveira brava, você tem que ser enxertado. Foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Não se glorie contra esses ramos, se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. E Yeshayahu 11, versículo 1 e 2. Um ramo surgirá do tronco de Ishai, ou seja, um descendente de Ishai, um ramo surgirá do tronco de Ishai, e das suas raízes, ou seja, um ascendente, alguém anterior a Ishai, brotará um netzer, de netzeret, um renovo. É este tipo de óleo que nós temos de nos preencher, da oliveira verdadeira.
Mashiach Yeshua, Israel. E nada similar, irmãos. Não aceite o similar na sua vida. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor de Hashem. Que possamos estar cheios do óleo verdadeiro. Para que a nossa luz também seja verdadeira. E a ideal. Para podermos olhar à nossa volta, principalmente neste tempo, com a perspectiva correta. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. No próximo Shabat, 14/3, teremos uma única paraxá, Kitzá, quando realizar. Nesta paraxá, Hashem ordena a Moshe para fazer o recenseamento, coletando uma contribuição igual de uma moeda de meio shekel, de cada adulto do sexo masculino, com mais de 20 anos de idade, e o valor arrecadado deveria ser utilizado para a construção do Mishkan, que estava prestes a iniciar. Hashem também repete o alerta sobre a mitzvah de guardar o Shabat, para que o povo de Israel descanse no Shabat, mesmo durante a construção do Mishkan. Irmãos, tem zambujeiro que prega que tem que trabalhar no Shabat, irmãos, e fala que é Israel. Fala que é Oliveira trabalhando no Shabat, defendendo. Que o Eterno nos guarde, em nome de Yeshua, vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, nós nos colocamos diante de Ti. Pai, nós precisamos do Senhor, mais uma vez eu lhe digo, porque se do contrário nós nem luz teremos. E esta terra está oferecendo óleo a todos, de diversos tipos, diversas marcas, diversos produtores, para nos preencher. Esta terra quer nos preencher, quer nos encher. Nós precisamos remover das nossas vidas este óleo. E receber de Ti o óleo puro, o renovo diário, para que a nossa luz brilhe e possamos enxergar como devemos enxergar, sob a perspectiva correta, a luz correta. Nos ajude a não sermos adulterados, a sermos frascos com óleo verdadeiro, original, a não aceitar nas nossas vidas nada similar, nada parecido, mas somente o verdadeiro. Ajuda-nos, converte-nos a Ti. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.